Boa tarde. Bom, tenho que... Ora bem, eu tenho aqui uma cadeirinha, mas vou optar por ficar em pé para que possa ver toda a gente e possa ser visto. Para mim é uma honra estar aqui no Palácio de Belém, onde já vim algumas vezes. É uma honra ser convidado para falar de jornalismo, porque, no fundo, eu estou aqui a representar uma classe nesta conversa convosco. E é uma honra poder conversar com os estudantes. Não sei qual é a vossa ideia em relação ao futuro, mas eu gosto muito, seja através do jornalismo, seja através da literatura, do contacto com os jovens. Confesso que jovens muito pequeninos, como já me puseram, às vezes torna-se um pouco difícil, mas aqui já percebi que estamos... muitos de vocês estarão aqui já no final do secundário, penso eu, e a tentarem perceber o que é que querem fazer do futuro. Eu dividiria isto em duas partes distintas, sendo a última a mais interessante. Eu fui convidado para um encontro com estudantes e qualquer encontro, em minha opinião, pressupõe que haja um diálogo, que haja perguntas, que haja curiosidades. Acho que vocês devem aproveitar esta oportunidade de estarem em frente a uma pessoa que vocês veem todos os dias. Quando qualquer um de vocês nasceu, eu já estava no ar. Portanto, a conta é fácil de fazer. E se tiverem curiosidades, que eu espero que sim, sobre mim, sobre o jornalismo em geral, depois do que eu disser, é a altura de conversarmos, que penso que esta é sempre a parte mais importante. Antes disso, vocês, repito, e muitos dos vossos pais estão habituados a ver-me desde sempre. Eu parece que já faço parte da mobília, não tanto quanto o Palácio de Belém, mas estou na vossa vida presente desde sempre. E, portanto, seria interessante perceber como é que eu cheguei ali. E, portanto, achei curioso começar por contar-vos a história de um jornalista famoso que nunca pensou ser jornalista, que sou eu. E isto é curioso porque, imaginem, já vão perceber porquê. O jornalismo, para mim, aconteceu-me... Imaginem que vocês vão a uma festa para meter conversa com uma miúda. E chegam lá, e vocês querem falar com aquela miúda, e ela não está lá. Mas está outra, que é gira. E vocês, pronto, já que a primeira não está cá, vão meter conversa com ela. E as coisas correm bem. Foi como aconteceu com o jornalismo. Eu não queria ser jornalista, eu nunca pensei ser jornalista. Eu sou do Porto, toda a minha família é do Porto. Nasci no Porto, fiz todo o liceu no Porto. E chegou a altura, eu já apanhei o 12º ano, chegou a altura em que nós temos que começar a tomar decisões sobre a que faculdade vamos concorrer. Não sei como é hoje, mas penso que é a mesma coisa. Nós, quando fazemos as nossas inscrições, as nossas candidaturas, temos prioridades, não é? Temos o sítio onde nós queremos entrar, depois pomos a hipótese B e a hipótese C. Eu venho de uma família da alta burguesia portuense, da Foz do Douro, vulgarmente conhecidos como os Betos da Foz. Uma família não muito endinheirada, mas com pergaminhos, e tinha um avô muito rígido. O meu avô sempre disse aos seus filhos e depois aos netos, sendo eu o primeiro, que haja o que houver, faça o que fizer da vossa vida, vocês têm que ter um curso superior. É preciso ver que, na altura, o curso superior em Portugal era, de facto, a garantia de se ter aspirações maiores na vida. Havia poucos cursos superiores, eram os cursos clássicos, a arquitetura, a economia, a medicina, a engenharia, o direito. Hoje, como sabemos, há um sem fim de cursos. Mas o meu avô insistia muito que, fizéssemos o que fizéssemos, tivéssemos um curso superior. Considerava ele que essa era a melhor defesa que nós poderíamos ter para enfrentar o futuro. Chegou a minha altura, o meu pai e os irmãos são todos médicos, engenheiros, economistas e arquitetos, e chegou a minha altura. Havia uma certa expectativa na minha família que eu fosse o primeiro advogado da família, até porque dá jeito ter um advogado na família, como dá jeito ter um médico. E, portanto, eu, como
de ciências já me estava a afastar desde o chamado 9º ano. A minha primeira ideia foi inscrever-me em Direito. Havia Faculdade de Direito no Porto e também havia em Coimbra. Nessa altura, eu sentia uma certa necessidade de sair do Porto. Eu adoro o Porto, é a minha cidade, será sempre. Vou lá com muita regularidade. Mas para para a minha expectativa em relação ao mundo, o Porto era pequeno. Então eu queria abrir horizontes e queria ir para uma cidade maior. Se tivesse havido dinheiro na minha família, eu teria ido para Nova Iorque ou para Londres, mas não havia para isso. Então, qual era a cidade maior do que o Porto? Era Lisboa. E eu vou fazer a inscrição para a faculdade e chego lá e vejo um curso que eu não sabia que existia, que se chamava Comunicação Social. Na altura, estamos a falar eu inscrevi-me em 83, era um curso relativamente novo, só havia na Universidade Nova e no ISCSP, nunca sei dizer isso, essa sigla, Instituto Superior de Ciências Políticas, não sei o quê, e eram ambos em Lisboa. E quando eu vou fazer a inscrição, eu que deveria ter posto, primeiro, Direito, pus Comunicação Social. Porquê? Eu sabia que tinha boas notas, basicamente, para entrar em qualquer curso. E Comunicação Social só havia em Lisboa, que foi uma coisa que eu omiti à minha família. E inscrevi-me em Comunicação Social. Entrei e depois tive que explicar à família o que é que tinha acontecido. Até porque não tinha combinado nada se eles me iam dar mesada ou não. Portanto, estavam num certo sarilho. E o meu avô, calculam, Comunicação Social, isso é o quê? E eu, Comunicação Social é um curso superior, eu próprio não sabia o que esperar do curso. E assim vim para a Comunicação Social. Saí uma expressão que agora se usa muito, saí da minha zona de conforto, do Porto, e lá vim eu por aí abaixo para conhecer gente nova e para entrar no curso de Comunicação Social. Não fazia, nessa altura, ideia do que queria ser. E, portanto, quando vos assaltar essa angústia, essa dúvida que certamente vos assalta em conversas com amigos ou até por pressão da família, então o que é que vais fazer? O que é que pensas fazer? Ganhem tempo. Estou a pensar nisto, estou a pensar naquilo, porque é perfeitamente natural quando somos adolescentes e quando vemos de tudo, quando vemos pessoas muito bem-sucedidas sem fazerem absolutamente nada, quando vemos pessoas que estudaram toda a vida e passam dificuldades, tudo em nós se enche de dúvidas. Portanto, é perfeitamente normal, é uma idade para ter dúvidas. Agora aqui entra outro fator, que é, apesar dessas dúvidas, comecem de facto a pensar o que é que gostariam de fazer e como gostariam de o fazer, porque a vida vai continuar e vocês vão ter que encontrar um caminho. De preferência, que seja um caminho que vos dê dinheiro para serem independentes e, ao serem independentes, serem livres. É isso que o dinheiro tem de bom, é podermos ser livres em relação aos outros e que vos dê algum prazer. E vou eu para a Comunicação Social. Entro no curso de Comunicação Social, começo a ter as aulas de Comunicação Social, imensa teoria e nada de prática. Ao que sei, hoje em dia ainda estamos na mesma. Mas desenvolvi desde logo uma atitude, que é a seguinte. Perante algo que não é aquilo que vocês esperam, tentem perceber um ângulo que vos sirva. Um ângulo do qual possam retirar alguma vantagem. Transformem uma dificuldade ou um obstáculo numa oportunidade. E o que é que eu vi ali? Era uma coisa extremamente teórica, percebi desde logo pelas cadeiras que era semiótica, textual, sociologia, de não sei quê, introdução à economia para a comunicação social. Tudo coisas que, eu não devia dizer isto, não me interessavam nada. E às vezes nós vamos encontrar cadeiras que não nos interessavam nada. Mas através dos autores que nos eram dados, eu percebi uma coisa. Eu posso retirar daqui, deste curso, uma coisa que me será muito útil. Eu acho que o curso de Comunicação Social, na minha altura era, não sei como é hoje, é um excelente banho de cultura geral,
de cultura contemporânea, ou se quiserem, de uma iniciação à filosofia e à capacidade de pensar e de nos questionarmos, porque temos acesso a autores que eu nunca conheceria se não fosse para o curso e que depois foram bastante úteis para mim lê-los, como o Gilles Deleuze, o Michel Foucault, o Roland Barthes, o Baudrillard. Algumas coisas deles são chatinhas, mas outras foram extremamente úteis. Então eu pensei, eu vou retirar deste curso o que ele me pode dar de uma imersão em conhecimento que eu não teria, não iria procurar nunca aqueles autores. E os anos foram passando e eu continuava sem perceber muito bem o que é que queria fazer. Quando estamos num curso um curso superior, onde vocês vão entrar, a primeira conversa que começa é quais são as saídas deste curso, como vocês sabem. Isto hoje é uma conversa complicada, porque nós sabemos que estamos a dizer quais são as saídas deste curso, que profissão é que ele me pode dar, quais são as expectativas de vencimento neste curso, e o nosso vizinho do segundo direito é um youtuber e ganha 100 mil euros. E, portanto, é natural que as pessoas fiquem todas muito confusas do estudar para quê? Estudar para quê? A minha resposta é estudar para quê? Porque sim, porque isso vai enriquecer-vos sempre. E deve ser esse o caminho. Mas eu não sabia o que é que queria ser. Mas percebi que uma das saídas, das chamadas saídas, que a faculdade tinha acordos para estágios, incluía-se, para além do jornalismo, óbvio, da televisão e da rádio e não sei o quê, incluía-se uma coisa que se chamava agências de publicidade. E eu comecei a levantar a orelha. Agências de publicidade. Porquê? Eu, na altura, já fazia os meus primeiros escritos, gostava muito de literatura, gostava muito de romance, gostava muito de ficção. Via cinema, o cinema que era possível ver na altura, quer no cinema, quer nos... Eu sou... Na minha adolescência, só havia cinema no cinema. Eu sei que é estranho para vocês. E foi uma excitação quando começaram a surgir os primeiros clubes de vídeo que alugavam cassetes de Betamax. Se não sabem o que é, vão ao Google e perceberão o que é Betamax. Então eu devorava cinema. Porquê? Eu tinha uma grande apetência, um grande prazer na narrativa, na ficção, nas histórias. E naquilo onde nós poderíamos jogar a criatividade e a imaginação. E então comecei a estar mais atento à publicidade e cheguei a esta conclusão. Isto é ótimo, porque é um mundo, independentemente de estar a vender uma pasta dentífrica, um sabonete ou seja o que for, isto é uma profissão que vai pedir que eu invente, que eu crie do nada, que eu crie um conceito, que eu crie uma palavra-chave. E, portanto, tudo isto vai operar com a imaginação. É por aqui que eu vou. É por aqui que eu quero ir. O tempo passou, cheguei ao último ano da faculdade e vem aquele momento de e agora a que portas é que eu vou tentar bater? E comecei a tentar bater às portas com as quais a faculdade tinha os chamados protocolos ou maiores facilidades e que incluía, de facto, agências de publicidade. Eu concorri a 3 agências de publicidade na altura e aconteceu uma coisa que às vezes nos acontece na vida, que é ninguém me respondeu. Por simplesmente. Não me responderam. Marimbaram. O que nós temos quando somos estudantes não é bem um currículo, mas fazemos uma apresentação. Olá, eu sou o Rodrigo, gostava muito de estagiar aí e tal, sou ótimo, tenho grandes capacidades. Mas o que acontece é que ninguém, em 1986, estava interessado no Rodrigo que queria fazer publicidade. Ao mesmo tempo, uns colegas meus de faculdade comentaram comigo que tinha acabado de abrir um concurso no Centro de Formação da RTP. Eu não sei como é hoje, mas na altura o Centro de Formação da RTP era uma extraordinária escola de televisão. Foi lá que foram formados quase todos os profissionais da RTP. E o Centro de Formação da RTP ia abrir um concurso para estudantes que quisessem prestar provas e que depois tivessem o sonho de trabalhar na RTP. Acontece outra coisa daquelas que acontecem na vida. Eu fiquei a pensar naquilo.
RTP, televisão, mas televisão para fazer o quê? Só que a RTP era na esquina ao lado, na altura. Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, e era o edifício da RTP na 5 de Outubro. E eu, como qualquer adolescente, era um bocadinho preguiçoso, tipo, pá, bastava que a RTP fosse do outro lado da cidade, eu se calhar não tinha ido lá inscrever-me. Mas como era ao lado, fui inscrever-me. E inscrevi-me. Quando me estou a inscrever, conheço no sítio onde tinha o guichê das candidaturas uma rapariga. E travámos ali conhecimento, estávamos a inscrever-nos. Essa rapariga chamava-se Cândida Pinto. E pronto, continuei com a minha vida e passado umas semanas recebi, já não me lembro o quê, o papel, ou seja lá o que for, a dizer que eu tinha sido aceito no curso do Centro de Formação da RTP. E lá vou eu. Tipo, abriu-se uma porta, então lá vou eu. Ainda não sabia bem ao que ia, porque a televisão também tem um espectro, não é? Temos a informação, mas temos também a produção, os programas, que são coisas diferentes, já falaremos disso. E lá vou eu para o Centro de Formação da RTP. E de repente acontece na minha vida um tsunami, aquilo que se chama um tsunami. O curso do Centro de Formação da RTP era de 6 meses. Nesses 6 meses era um trabalho incrível que eu não estava habituado na faculdade. Passei da noite para o dia, do trabalho completamente teórico para o trabalho completamente prático. Aprender a mexer em regis, aprender a mexer nestas câmaras, nas câmaras da regi, aprender a montar, a saber todas as questões técnicas da RTP, ao mesmo tempo que aprendi a escrita jornalística para a televisão, que me dava os primeiros fundamentos de televisão, como é que se faz uma reportagem, não sei o que mais. Tudo muito rápido. Ao fim de 6 meses há uma espécie de teste final, em que cada um de nós vai fazer várias coisas durante um dia inteiro. Um desses testes era eu fazer de pivô. Eu tinha que fingir que era um pivô. E éramos, na realidade, 2 pivôs, era eu e a Cândida Pinto, e nesse teste final entrevistávamos uma pessoa para ver como é que nos saíamos. Essa pessoa, provavelmente a vocês não vos diz muito, mas os vossos pais saberão quem é, chamava-se Carlos Pinto Coelho. Foi uma pessoa extremamente importante na televisão e na cultura em geral em Portugal. E ele estava ali como convidado do teste dos miúdos, mas no fundo estava a tentar perceber o que é que se passava. Fizemos aquilo aparentemente não correu mal, e sabe-se depois que o Carlos Pinto Coelho fala com as pessoas da RTP, tem que fazer um relatório sobre os estudantes que passaram pelo Centro de Formação, e ele diz muito bem de mim e da Cândida. Passado uma semana ou 2, eu sou chamado lá em baixo, perguntam-me, gostávamos muito que entrasses para a RTP como jornalista. Eu, ok, espera, deixa-me ver aqui. Está bem, claro que sim, há um ordenado, não é? E, tipo, vai começar a trabalhar. Ok, então vamos lá, para a RTP, ainda sem contrato, o chamado Recibo Verde. Começo a trabalhar na RTP, vou fazer as minhas primeiras reportagens. Reportagens, como vocês sabem, nós saímos com os repórteres de imagem, somos uma equipa de câmara, 2 jornalistas, um com uma câmara, e vamos fazer a reportagem. Trazemos, montamos, ok, a história foi assim, foi isto que eu vi em Borba, foi isto que eu vi no Seixal, aconteceu isto, aconteceu não sei o que mais. A primeira reportagem que eu fiz na vida foi um grande prémio de motonáutica no Seixal. Não sabia nada de motonáutica. Então tive que andar a perguntar, mas isto passa-se o quê? E como é que é a classificação, isso tudo? O que é que eu tive que fazer logo na primeira reportagem? Começar a fazer pela vida. Em nenhum momento eu lhes disse, não, rapaz, não vou fazer isso, que eu não percebo nada de motonáutica. Quando me disseram, amanhã tens o teu primeiro serviço, que é às 3h30 no Seixal. É o quê? Grande Prémio Motonáutica. Motonáutica. Isso para mim, motonáutica, pá. Imediatamente fui falar com colegas de o que é que se passa aqui, como é que é feita a classificação, há 2 mangas e não sei o quê, pronto, aquelas coisas. Lá fui, fiz a reportagem não estava má, depois fiz outras reportagens que, para além de não estarem más, estavam boas. Neste, entretanto, no meio deste turbilhão, ainda estou eu a tentar como é que eu me vou
fazer aqui no jornalismo, mas começo, entretanto, a apaixonar-me pela tal segunda miúda que estava lá disponível. Começo a perceber, isto também é uma forma fantástica de contar histórias, que é o que eu quero contar histórias. A única diferença é que a matéria aqui é a realidade. Eu vou ter que me adaptar à realidade, como é óbvio, não posso torcer a realidade, já falaremos, embora às vezes haja muita tentação no jornalismo de torcer a realidade, mas não se deve. Ok, é sobre a realidade, mas eu posso contar histórias e contá-las bem feitas. Acontece que na altura o telejornal tinha o pivô principal e havia um pivô ao lado que apresentava só as notícias do desporto. Era o modelo da altura. A Dina Aguiar, ou fosse quem fosse o pivô, dava as notícias e no final o telejornal dizia assim: e agora o desporto com Gaspar Andorinha, ou com José Silva, ou não sei o que mais. Havia 2 pivôs do desporto e um deles, entretanto, abandonou o telejornal. E ainda estou eu a montar uma reportagem e batem-me no ombro e dizem assim: tu é que eras bom para experimentar ser o pivô do desporto no telejornal. Eu? Sim. E um belo dia, sento-me, e a Dina Aguiar diz assim: e agora o desporto com o Rodrigues Carvalho? E eu, assim, o que é que se está aqui a passar na minha vida? E estou a apresentar o desporto no telejornal. A partir daí, como se costuma dizer, é história. As coisas foram-se desenrolando. Há 2 coisas que se podem retirar daqui, em minha opinião. Uma é: estejam atentos às oportunidades que a vida vos dá. Não desanimem se aquele caminho que vocês querem primeiro se fechar de alguma forma. E aquilo que a vida vos der, tentem retirar o que é bom para vocês, o que pode ser bom para vocês. Tentem encontrar o vosso caminho. No que diz respeito ao jornalismo, propriamente dito, que é isso que nos traz aqui, há também uma lição fundamental. Eu comecei por aqui por dizer, para provocar alguma surpresa, que eu nunca quis ser jornalista, e a gênese é essa, eu nunca quis ser, mas, entretanto, olhando para trás, neste momento tenho 32 anos de carreira, gosto muito de ser jornalista, e estou a gostar muito de ser jornalista, ainda não estou para sair, porque acho que o jornalismo é uma profissão muito importante, já poderemos falar porquê, e porque nunca como agora esteve tão em risco de perder a sua essência. E a essência do jornalismo, da forma mais generalista e lata que vocês possam imaginar, é a seguinte: o jornalista não é apenas aquele que relata. Se o jornalismo fosse apenas aquele que relata, os jornalistas eram as vizinhas do bairro, não é? A Dona Amélia que viu isso aqui. O sobrinho da Gertrudes entrou às 6 da manhã. O sobrinho da Gertrudes entrou às 6 da manhã. E que não faz qualquer juízo sobre isso. Nós não nos limitamos, ou não nos devemos limitar, a relatar aquilo que vimos, mas sim a fazer uma mediação entre o que vimos e o que vai chegar ao público. Essa mediação, atenção, não quer dizer que eu perca a objetividade. Eu tenho a obrigação de ser objetivo, mas eu devo fazer uma mediação. E essa mediação deve ser pedagógica e deve vir de uma raiz de humanidade. Dou-vos o caso mais sintomático do jornalismo. Nós, às vezes, por vezes, temos acesso a horrores que devemos ter a obrigação de não os mostrar em toda a sua brutalidade ao público, porque podemos contar a história de um horror sem ser absolutamente gráficos. Temos essa obrigação de uma certa mediação com a sociedade. Hoje em dia, como vocês sabem, temos a questão que se tem falado muito, das fake news, e com isto vou terminar para ver se começam daí com as vossas curiosidades. Deixo-vos só esta noção. Eu, nesta discussão imensa das fake news, há uma coisa que me faz imensa confusão.
Há uma batalha contra as fake news, e bem, estarei na primeira linha da batalha contra as fake news, mas há por vezes, Sr. Presidente, bem-vindo, mas há por vezes, temos mais um espectador, mas nesta questão das fake é curioso o Sr. Presidente ter entrado quando estamos a entrar nas fake news. Vamos ter isto em conta. Mas tem havido um discurso que se está a generalizar e que me faz imensa confusão e que muitas vezes vem, sobretudo, das novas gerações e da malta mais nova, que é associarem as fake news ao jornalismo. Eu já ouvi muitas vezes o discurso de eu não vejo o telejornal ou não leio os jornais de não sei quê, porque são todos fake news e manipuladores, e eu vou retirar a verdade da internet. Oh, meus amigos, se há banho de fake news, é na internet. Ok? Muitos dos perigos das fake news nasceram da internet e de canais que não são canais oficiais de jornalismo. Não estou a dizer que não há jornalismo oficial que não comete erros, já podemos falar sobre isso. Mas a internet, que tem coisas maravilhosas e que devemos estar todos agradecidos por ela existir, porque nos permite, por exemplo, estar em tempo real a acompanhar qualquer acontecimento no mundo. E tem coisas maravilhosas, mas tem também o seu lado extremamente pérfido. E, portanto, faz-me confusão que toda uma geração, nesta altura, cultiva a ideia de que não precisa do jornalismo dito oficial, cinzentão, porque vai buscar o que se passa à internet. Não, vocês não vão buscar o que se passa à internet. Vocês vão buscar um tsunami de fake news. Eu vejo jovens a partilhar. Já viste o que aconteceu hoje no Dubai? E são enganados porque são as fotografias das Filipinas há 10 anos. Portanto, vocês são todos... A nova geração, não estou a dizer vocês, estou a falar para o geral. Há muitos espertos na nova geração que pensam que tomam as suas decisões de forma sábia e às vezes estão a ser absolutamente manipulados por um mundo que vos passa completamente ao lado e que não deve ser imputado ao jornalismo dito oficial, que tem tentado, na medida das suas possibilidades, cometendo muitos erros, porque tenta acompanhar, não é? Comete muitos erros, mas é onde ainda há gente a lutar para que o jornalismo seja uma questão de decência e de humanidade. Posso dizer-vos, dou-vos um exemplo de erros que o jornalismo comete e que é uma discussão recorrente que nós temos. Se vocês um dia trabalharem numa redação, e estão aqui alguns colegas que trabalham numa redação, vão poder verificar uma coisa. É das coisas mais estimulantes trabalhar numa redação. Discute-se muito, fala-se muito, trocam-se muitos pontos de vista. Às vezes zangamo-nos, mas é um organismo vivo, é um organismo de discussão. Uma das grandes discussões que se colocam hoje ao jornalismo, e aqui a televisão hoje está exatamente no mesmo plano, coisa que não estava. Nós estamos no mesmo plano da rádio e da imprensa. Porque se vocês repararem, na net, quando vocês vão à net, se vocês abrirem SIC, Observador, Público ou TSF, todos nós temos o mesmo. Temos textos, temos fotos e temos vídeo. Antigamente, só a televisão tinha vídeo. Hoje, todos os órgãos de comunicação social têm vídeo, difundem vídeo, divulgam vídeo. E qual é, para mim, um dos problemas do jornalismo, sobre os quais discuto muitas vezes com os meus colegas? É precisamente ausentar-se, às vezes, do seu papel de mediador. Não é de educador da sociedade, mas é de mediador. Dou-vos o exemplo máximo. Muitas vezes aparecem nos vamos chamar-lhe telejornais no geral. Todos vocês já viram que, por vezes, os telejornais, ou o Observador, ou a TSF, colocam um vídeo e dizem assim: aqui está o vídeo que se tornou viral. Tanto pode ser o panda a brincar com o gatinho, como pode ser uma coisa horrível.
e colocam no ar por ser viral. Aqui temos o jornalismo a demitir-se do seu papel, a ir atrás da tendência. E como o jornalismo é constituído por empresas e as empresas querem estar no mercado, querem sobreviver, querem ser rentáveis, há aqui todo um novo paradigma que é terrível, que é: há vídeos que são colocados porque tiveram X milhões de visualizações. E às vezes só se pensa nisto. Teve 2 milhões de visualizações, vamos também difundir. Pensando muitas vezes nas empresas jornalísticas, que se teve 2 milhões de visualizações, ao difundirmos vamos também buscar umas migalhinhas desta audiência. Vamos também nós lucrar com isto. E quando damos por ela, há uma pescada de rabo na boca, que toda a gente está a pôr um vídeo no ar, sem ninguém se interrogar se devemos ou não. E assim termino. Devemos ou não?